É interessante que eu vi aqui que o debate caiu na causa jurídica, né? Como as corporações veem o agronegócio. E eu recebi o convite, eu tive a preocupação, onde eu vou focar o agronegócio, né? Afinal de contas, é um guarda-chuva muito grande, as cadeias, né? Há 10 anos atrás, surgiu o Flex e viu um momento de muita euforia na cadeia sucroenergética. Naquele momento, o grãos estava numa situação muito difícil. A pecuária estava também num momento muito bom, muito frigorífico sendo feito. Passou agora, nós temos um momento oposto, né? Os frigoríficos numa crise enorme e o setor sucroalcooleiro, o problema dos greenfields, né? Taxa interna de retorno, para se produzir uma usina hoje é $130, então é um projeto que ficou inviável. Mas aqui então, o que é esse país nesses 40 anos? Né? Nós saímos daquela agricultura das fazendas e fomos com a eclosão das cadeias produtivas. Então, nós temos uma realidade hoje muito diferente. Tá? Entre o campo e a cidade, nós temos aí as cadeias produtivas fazendo toda essa ponte. E nós vamos olhar o Sistema Nacional de Crédito Rural. É a Lei 4829 de 1965. Naquela época, era aquela exigibilidade de 25% a 30% do depósito à vista é obrigatório para a agricultura. Bem, hoje, existe uma operação que eles chamam, os bancos chamam de raspadinhas, que o depósito à vista passa a ser uma aplicação. Então, virou pó o depósito à vista. O que aconteceu com a exigibilidade do crédito rural? Mesma coisa. E está aí o governo tendo que anunciar a próxima safra, 2012, 2013, e qual é a grande questão? Como é que fechar um orçamento da agricultura que é de 180 bi, que não tenha esse valor, não tem 40% desse valor? Bem, essa é uma questão. Hoje, quem mais financia o agronegócio é a própria cadeia produtiva. São as integrações, né? são os títulos. É o próprio setor que financia, autofinancia. As indústrias financiam a agricultura. Então, essa relação passou a ser muito forte. Os novos títulos, né? Foi de 2004, precisa passarem por um aprimoramento. Né? Então, mas nós temos aí essa lei de 1965. Temos a questão do programa de subvenção do Prêmio do Seguro Rural, de 2003, né? Que é uma coisa que não é cara, mas o governo não libera esses recursos. É 400 milhões, mas seria o ponto-chave para a política agrícola desenvolver no país. Se uma operação tem seguro, ela tem muito mais credibilidade e menor risco para o sistema financeiro. O problema hoje não é crédito, é questão de desenvolver o aparelhamento de seguro. Temos essa lei complementar número 87, de setembro de 66, que é não incidência de ICMS na exportação de grãos. É de 96, 1996. Tá? 66 não é 96. Então, essa lei desestimula agregar valor. Então, a soja hoje você não exporta farelo, você não exporta óleo, você vai exportar grãos. E o grão sai de Mato Grosso, a operação interestadual recolhe ICMS. Você chega aqui e exporta, a indústria fica com crédito do ICMS e para resgatar esse crédito. É 4, 5 anos, tem que ir no mercado secundário, quando compra com deságio. Então nós temos essa situação, estou citando o caso da soja.
As máquinas das fábricas, todas foram para a Argentina. Pega o estado de São Paulo, praticamente é uma desindustrialização no esmagamento da soja. O Estatuto da Terra é de 1964, é uma lei 4.504, está aí, ela existe. É uma lei, está completamente superada, mas é um fantasma no campo. Se a gente fala no Estatuto da Terra, hoje a gente está discutindo terras para estrangeiro. É um vínculo muito grande se a gente quer modernizar esse instrumento jurídico. Bom, Código Florestal Brasileiro, Lei 4771 de 65. Esse eu acho que é o exemplo mais emblemático. Passamos aí 45 anos sem mexer nessa lei e agora a gente foi lá, tirou da gaveta e falou: vamos fazer um novo código. A gente vê, jamais a gente vai ter um código no Brasil. Nós temos 12 bacias hidrográficas, nós temos 6 biomas. Nós nunca vamos fazer um código que consiga conciliar toda essa realidade brasileira. E aí nós temos esse embate, né, de mídia hoje, que envolve até artistas. Né? Os artistas estão faturando muito em cima do Código Florestal. A Lei Agrícola é de 1991. Quando a Lei Agrícola foi feita, não tinha as cadeias produtivas. Eram as fazendas, era aquilo que o Luiz conversava muito, era o IBC. Era uma conversa que era sem graça, né, Luiz? Era o preço mínimo, depois de garantia de IBC, quanto que o Brasil podia exportar, a cota de contingenciamento. A gente era tudo engessado, era o IBC, era o Instituto do Açúcar e do Álcool. Tá? Então essa era a realidade de 91. Aí o Collor veio com essa operação desmonte, era a SUNAB, Superintendência Nacional de Preço do Abastecimento. Quer dizer, a gente era todo engessado o sistema das cadeias produtivas. Aí, foi nesse período que começou a eclosão, começou a formação dela. Então nós temos uma lei agrícola aí, que ela é quando o Brasil era um mercado fechado, não era um mercado aberto. Imagine que em 2000, nós exportávamos 20 bilhões. O ano passado exportamos 84, o agronegócio. Quer dizer, demoramos 500 anos para chegar em 20. Em 12, multiplicando por 4. Esse avanço do Brasil para fora mudou. Porque nós exportamos para mais de 200 países. Cada país tem sua lei de segurança alimentar, tem as suas exigências. E nós temos que respeitar tremendamente esse mercado. Hoje, por exemplo, a equação é o seguinte: mais ou menos daquilo que o Brasil produz, 70% é mercado interno, 30% é mercado externo. Então, se a gente sofre algum tipo de embargo, seja por questão fitossanitária, sanitária, a febre aftosa, para onde vai esses 30%? É despejado aqui dentro. Não quebra só o produtor, quebra a cadeia toda. Então nós vivemos aqui com essa defasagem da legislação, né? E nós estamos nesse mundo das cadeias produtivas, em que o que a gente tem que discutir aqui? As arbitragens, né? Então o Consecana, que foi feito há 12 anos atrás, a matriz tecnológica, ela muda. Quando a matriz tecnológica muda, as eficiências produtivas também mudam. Então tem que passar por uma arbitragem, uma reavaliação do estágio da cadeia. Isso é um processo muito natural. Nós vamos estar avançando para isso. Domínio de mercado, direito de mercado, concorrência de mercado. Isso é o que pega muito na legislação americana. Até que ponto a agroindústria pode produzir a sua matéria-prima e pode ela mesma processar. Tá? Então, existem esses limites
do direito econômico para garantir a competitividade. E os Estados Unidos, a Europa, é rigorosíssimo nisso tudo. E nós vivemos nesses falsos debates. Nós não vamos para as questões prioritárias e ficamos nesses falsos debates. Transgênicos, convencionais, orgânicos. Sem transgênico, como é que a gente vai fazer? Eu vi a questão das Antilhas, cana desenvolvida, não veio ainda a safra de transgênicos em cana. Imagine quando ela chegar. Então eu vi, é para a produção de fibras. É um verdadeiro tronco a cana. Né? Então isso daí vai transformar tremendamente a produtividade das coisas, os transgênicos. Esse sucesso do Brasil em grãos, agora com milho, é tudo por causa do transgênico. Nós temos hoje um milho para a segunda safra, que é por causa dos transgênicos, adaptado. E é esse tremendo sucesso. E a lei é uma lei de 2004. É uma lei recente. O Brasil aprovou a lei de 95 de transgênico, mas nós ficamos nesse embate aí interno. Enquanto isso, o transgênico estava invadindo o campo. Porque custo-benefício, o produtor adere. E nós ficamos nessa discussão, mas o mercado corre. Quando a legislação não acompanha o ambiente, o mercado corre mais rápido. E aí a gente fica nessa situação que a gente assistiu aqui no debate muito interessante no painel anterior. Ambiental e rural. Bom, o que é essa discussão? Mas essa discussão não faz sentido. Mercado interno e externo. Você lembra disso? Está exportando, está faltando interno. Pô, a hora que o Brasil começou a exportar, é a hora que sobrou alimento. Tá? Hoje ninguém fala em supermercado desabastecido, ninguém fala em crise de alimento, não faz sentido isso no Brasil. Aquilo que é empresário é algo familiar. As usinas aqui do estado de São Paulo, grande parte é familiar. Que discussão é essa? Você vai nos Estados Unidos, 90% das propriedades são familiares, mas aqui não, o familiar tem um conceito diferente. Tá? Então a gente fica criando essa confusão para nós mesmos, tá? E nós caímos nessa discussão improdutiva, que não acompanha a evolução que o agronegócio teve, seja do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista de gestão. E com o que o agronegócio vai significar daqui para frente. Né? O mundo está aí, vai para 9 bilhões de pessoas, o que vai demandar de alimentos, o que vai demandar de combustível. Então, os temas contemporâneos. Qual é a visão dos tribunais sobre o agronegócio brasileiro? Essa é a discussão. Nós estamos com todo aquele corpo jurídico superado. E agora, as questões caem nos tribunais. E como é que está um juiz? Como é que está um produtor? Como é que ele sabe o que é o agronegócio? Ele sabe os conflitos naturais que existem no agronegócio? Ele desconhece. Nós vivemos agora os TAC, os termos de ajuste de conduta. Então o Código Florestal não é aprovado, né? Fica essa coisa, veta, não veta. Pô, a gente dá para uma presidente chegar e vetar 100% que o Congresso aprovou? Como é que fica? Nós vamos cair aí numa insegurança jurídica muito grande. E os promotores, o juiz vai colocando os taques nesse jogo e nessas negociações. A questão de terras para estrangeiros tem muito a ver com o Estatuto da Terra. Se aplicar o Estatuto da Terra na sua íntegra, bom, não tem perigo o estrangeiro vir aqui comprar terra. É claro, fundos, né? Fundos soberanos, essas coisas, tem que se precaver. Os acordos internacionais assinados na Organização Mundial do Comércio. Hoje o Brasil assinou barreiras técnicas de comércio, medidas sanitárias, fitossanitárias,
propriedade intelectual relacionada ao comércio. Pô, nós vamos ficar usando semente transgênica sem pagar as corporações? Sem pagar as patentes? Mas o Brasil assinou. Então, as próprias lideranças rurais também desconhecem esse mundo que se criou, esse mundo que existe, né? Para se debater. Investimento em infraestrutura e logística. As PPPs, o Luiz falou aqui das agências, os compromissos, as metas, os contratos. Por que o Consecana foi um passo adiante? Porque foi um contrato. O concessido, se for... o contrato, ele tem 3 virtudes que a gente não pode desconhecer. O primeiro é que dá previsibilidade. Né? Vou cumprir uma meta, vou entregar um produto, um preço, sabe? Fixar, arbitrado aquele. Você tem credibilidade entre as partes. E isso leva a uma fidelidade. Então, o contrato, por si só, é um instrumento que mitiga as incertezas que existem no agronegócio. E as PPPs é um exemplo disso, que não decola. Né? E o nosso negócio, como a agricultura brasileira está indo muito para o interior, a dependência de infraestrutura e logística, né, é tremenda. Bem, produção, desenvolvimento e inovação. Onde a gente teve um bom progresso? Proteção de cultivares. Tem uma lei no Brasil, de 97. A lei de sementes. Existe uma lei. A lei de biossegurança foi aprovada em 95. Né? Aí o Greenpeace e o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, entrou com uma liminar. Ficamos 8 anos parados. Um pesquisador da Embrapa, Geraldo, quando tinha que fazer a pesquisa de transgênico, ia fazer a pesquisa no Uruguai, no Paraguai, porque se fizesse aqui no Brasil, ele estava fora da lei. Temos aqui uma lei de inovação que permite parcerias. Temos o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que agora vai começar a operar, vai causar uma revolução, porque nós vamos precisar ter a logística reversa, o recolhimento de todo aquele material no campo. Mas hoje o Brasil recolhe 95% dos defensivos, é recolhido pela Império, pelas unidades de processamento. É o caso mais emblemático, mais expressivo que o Brasil tem de sustentabilidade. Os Estados Unidos têm mais embalagens de defensivos e não recolhe a quantidade do Brasil. E o Brasil recolhe. Bem, a escolha dessa agenda, a eficácia da cadeia produtiva hoje passa pela biotecnologia, pela tecnologia de informação e passa pela logística. E, claro, a gestão. Então, tem que ser craque. Não é jogo para amador. Né? Não é aquela coisa que você só exporta grãos. Envolve aí uma tecnologia. A tecnologia mudou? Mudou a gestão. Né? Tecnologia de plantio de cana, né? Que o outro estão usando hoje, adaptando o que se faz com a semente de milho, fazendo isso no plantio. É uma coisa incrível, porque vai dispensar viveiros. Né? Os biocombustíveis avançados, primeira e segunda geração. Uma discussão que a gente tem que colocar é o seguinte: o petróleo, ele é renovável? Petróleo é renovável? Vamos levar ao pé da letra 700 anos produzir um petróleo? 800 anos? Falo 700, mas nessa altura dessa conta, 1100. Então o petróleo é renovável. Dá para esperar, Luiz?
com esse consumo que está tendo de petróleo no mundo. Então, o biocombustível é uma defesa por si só, porque ele é mais renovável. Se produz em 1 ou 2 anos. Então, quantos anos tem o petróleo no mundo? 100 anos? 110 anos? Produziu desenvolvimento? Produziu progresso? Então, nós temos que ir para uma matriz. Agora mesmo, a Suécia acaba de lançar que a partir de 2020 é a primeira economia verde do país, do mundo. Não vai ter zero de dependência de petróleo, zero de uso de petróleo. Será que os suecos estão errados? Será que eles não têm estratégia? Bem, essa agropecuária de baixo carbono, o que é o plantio direto? O que é essa integração lavoura, pecuária, floresta? Né? Certificações e selos, né? São um tipo de agregação. Qual é a percepção? O Brasil nós temos 5 grandes agriculturas no mundo. Todas elas, 4 delas são temperadas. A Europa, Estados Unidos, Austrália e Argentina. A única tropical é a brasileira. E a agricultura tropical tem 40 anos. Então nós só aprendemos. Eu, quando me formei, aração e gradação. Revolver o solo. E a hora que a gente está revolvendo o solo, a gente está pegando o carbono do solo e jogando para a atmosfera. Pô, vamos para uma técnica tropical. Então, com a Embrapa, nós acordamos para isso. Para desenvolver uma tecnologia. E a nossa tecnologia tem 40 anos. E a tecnologia moderna da agricultura que surgiu na Alemanha, né, é de 1200. Então, e essa frase do Einstein, né, a gente gosta muito de pegar os gurus da administração, mas essa frase é muito conhecida. Mas a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E tudo aquilo, Luiz, que a gente mostrou, aqueles marcos regulatórios, a gente quer voltar ao nosso tamanho original e nós pegamos uma dimensão fabulosa. E a gente mesmo não percebeu essa situação. Você finit?